aqui porque não tem microfone. O microfone do repórter é esse aqui. Daniel, boa noite. Eu queria sua leitura do jogo de hoje, o que funcionou e o que faltou para sair com a vitória. O Goiás consegue ali no finalzinho o empate, que a torcida não, os jogadores, né, comemoram muito e com certeza a torcida também. O Goiás consegue criar no início, começa bem, não converte em gols, mas o que falta ali? As mexidas funcionaram, mas o que faltou de fato para sair daqui com a vitória? Bom, eu acho que o jogo foi dentro daquilo que nós esperávamos em termos de intensidade, até pelo estágio da própria temporada, mas vi a equipe do Goiás hoje fazendo um jogo bastante equilibrado, sabe? Fazendo um jogo onde na maioria do tempo controlou as ações da partida, começou muito bem o jogo, acho que fez 30 minutos muito bons, jogando em cima do adversário. Acho que a nossa postura foi assim impactante dentro do jogo, porque poderíamos já ter feito a saída na frente do marcador, mas assim o jogo ele é difícil, né? Um clássico, tem um nervosismo, né? Tem as alternâncias, mas de uma maneira geral eu saio daqui satisfeito. Acho que a comemoração no final é muito em função do que a equipe apresentou. Eu acho que hoje é difícil falar em justiça dentro do futebol, mas pelo que o Goiás apresentou dentro da partida, ele não merecia o resultado negativo. Ele merecia a vitória, na minha opinião, pelas oportunidades criadas. Claro que o Atlético melhorou um pouco no segundo tempo, teve alguns lances também de perigo, mas o Goiás jogou sempre no ataque, o Goiás jogou sempre para buscar a vitória, teve boas oportunidades, os goleiros pegou, outras foram para fora. Acho que o nosso terço final do campo, principalmente no primeiro tempo, faltou ter um pouco mais de tranquilidade para no toque final ou na própria finalização fazer o gol. Eu acho que isso é o detalhe que, na minha visão, foi mais impactante para que a gente tivesse talvez construído a vitória. Mas assim, pelo momento da temporada, pelas trocas, né, que são necessárias, algumas por rendimento, outras por questões físicas, é natural nesse momento, sabe? Houve um curto espaço de tempo de jogar em Catalão quinta-feira à noite para jogar aqui hoje 4 horas da tarde. Então a equipe se apresentar da forma como se apresentou e hoje enfrentando um grande adversário. Então assim, estou muito satisfeito pelo momento, mas assim, temos muita coisa para trabalhar, muita coisa para evoluir e temos que seguir trabalhando. Amanhã tem na reapresentação, quarta-feira temos que provar de novo, jogando dentro de casa, o nosso potencial, conquistar e ir atrás de mais uma vitória para que possamos novamente figurar nas primeiras colocações da competição. Daniel, boa noite. O Caito, na saída ali, falou algo interessante. Falou assim: eu não estou satisfeito pelo que a gente criou e pelo tamanho do Goiás. Eu não estou satisfeito de sair aqui com empate. Você sai daqui satisfeito pelo que o Goiás criou e fez o gol no último segundo, né, no último lance? E eu queria saber também se você está satisfeito com esta semana, né? São 3 jogos, 2 empates, 1 vitória. Era mais ou menos o que você desenhava aí para uma semana de trabalho? Bom, é claro que eu falei isso na coletiva em Catalão, que o Goiás sempre onde jogar, ele vai jogar para vencer, ele vai tentar buscar a vitória a todo momento, e hoje mais uma vez aconteceu isso. Claro que vão haver jogos onde a equipe não vai conseguir jogar bem, que na minha visão aconteceu isso em Catalão, fizemos um jogo abaixo, mas hoje não, a equipe respondeu com um bom futebol, acho que enfrentando um bom adversário, né? Então isso nos dá confiança para seguir trabalhando, sempre tendo alguns ajustes a serem feitos para que a equipe continue evoluindo. Então acho que isso é a minha leitura. Acho que o Caio também tem um pouco disso, porque sabe que o potencial que a gente tem. Então assim, hoje, pelo aquilo que a equipe apresentou, seria uma injustiça, na minha visão, o Goiás sair com um resultado negativo. Acho que o empate acabou fazendo jus ao que as equipes apresentaram, com o Goiás um pouco superior em vários momentos dentro da partida pelas oportunidades que teve. Mas assim, consciente que é início de temporada, muita coisa para melhorar, muita coisa para evoluir. É uma montagem de elenco, é uma montagem de grupo, né? Muitas alterações de um ano para outro, então não é fácil você construir uma equipe
da noite para o dia, que é o que nós estamos fazendo, porque os jogadores ainda estão chegando, né? Os jogadores ainda estrearam, alguns estrearam hoje, estrearam, eu falo assim, jogaram o primeiro jogo da temporada hoje. Então, assim, tem muita coisa para acontecer, muito trabalho a ser feito, mas de uma maneira geral, eu particularmente saio daqui satisfeito por aquilo que a equipe está apresentando. Lembrando que temos e somos muito melhores e podemos ser para a sequência da temporada. Acho que foi uma semana muito difícil, porque jogar em Catalão, fora, e vir aqui jogar contra o Atlético, aqui dentro do seu estádio, no estágio da temporada que nós estamos, era uma semana muito difícil, porque nós ainda precisamos de ajustes, nós precisamos de um melhor condicionamento, tanto físico como tático. Hoje já deu para apresentar um futebol melhor, mas ainda daquilo que eu acredito que nós possamos, ainda nós estamos ainda com um caminho longo a percorrer. Daniel, André da sua colocação agora, a expressão, estamos montando o time, né? Correndo atrás disso, e a sua coletiva pré-jogo, antes da estreia do Goianão, se revelou. Você, o Daniel Paulista, o Michel, o Daniel, você, todo o pessoal ali da comissão que trabalha na área de desempenho, buscando reforços, caçando reforços. Chegaram mais dois, o Djalma e também o Felipe Machado. Você trabalha, você e o Michel, com mais quantos reforços ainda para o Goianão? Meia, atacantes, estão no radar de vocês? Assim, são dois jogadores ainda que já foram contratados e com o tempo vão logo estar figurando aí nas relações. Claro que estão ainda passando por um período de recondicionamento físico normal para o estágio da temporada, e daqui a pouco eles devem estar figurando e vão fortalecer o nosso elenco com mais opções, jogadores de nível da nossa realidade, né, que vão encorpar o nosso elenco. Claro que, volto a dizer, é notório que o Goiás ainda precisa de peças, principalmente para o setor ofensivo, porque se você pegar as contratações que nós fizemos até o momento, são jogadores defensivos e mais de meio campo, de um meio campo mais recuado. Jogadores ofensivamente, acho que a gente só conseguiu trazer o Sávio até o momento. Precisamos de algumas opções. Agora, o mercado é muito difícil, né? Não é fácil encontrar jogadores nesse momento da temporada, jogadores que atendam às necessidades técnicas, né, de característica, e ainda nós temos que conciliar com a questão financeira, porque às vezes você encontra o jogador, mas ele é inviável financeiramente, né? Então, assim, é um período difícil. Agora, trabalho quanto a isso não está faltando, mas vamos seguir. No momento oportuno, se conseguirmos fazer contratações que reforcem a equipe, elas acontecerão. Ofensivo. Ou quando eu falo ofensivo, eu estou já gerando meias, atacantes, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente precisa ainda de jogadores para o setor, para que nós tenhamos um setor cada vez mais ofensivamente. Mas também eu tenho que salientar algumas situações que são extremamente positivas, que eu vejo a atualização da base, né? Hoje nós começamos um jogo com 3 atletas formados dentro do clube, né? Acho que o Lucas tem sido uma grata surpresa para todos e tem jogado hoje, provou um jogo de altíssima capacidade, né? E mostrando mais uma vez o seu potencial. O Jean ganhando um pouco mais de minutos e tendo a felicidade de fazer o gol, né? Mas claro, ainda é um atleta que tem caminho ainda a percorrer, mas existe potencial, como os outros que estão treinando com a gente. Agora, o Goiás sempre vai precisar, porque a exigência é muito alta, vai precisar de momentos de atletas também, mas com características de experiência, para que a gente possa casar com essa característica dos jovens que a gente tem à disposição. Daniel, boa noite, Divino Luciano da Rádio Bandeirantes, Goiânia. Até em relação em cima, dentro dessa prioridade aí, de uma certa forma que você colocou, hoje ficou caracterizado que talvez um centroavante seria essa primeira opção como necessidade imediata. E eu gostaria que você falasse também em relação aí a sua opção pelo Diego Caetano, pelo Lucas Ribeiro e também pelo GG, que pela primeira vez nesses 3 jogos começou jogando. Bom, com relação à escalação inicial, acho que fruto do trabalho, como eu disse, é início de temporada, algumas trocas acontecerão por necessidade de início de temporada, sequência de jogos, desgaste, outras em situações de conhecimento, de ajustes táticos e técnicos, inclusive com relação até ao próprio rendimento dentro dos próprios jogos que a gente vai ter. Acho que são totalmente naturais. Eu acho que esses primeiros jogos nós temos que fazer isso, até porque alguns jogadores que estão aqui eu estou conhecendo agora, apesar de já ter enfrentados ou já conhecer, mas trabalhar com eles no dia a dia dá uma segurança a mais para que nós possamos usar em diferentes características, né? Hoje o Brian teve alguns minutos, é um atleta que eu gosto,
Já disse isso porque joguei contra ele quando ele estava lá no Piauí, pela Copa do Nordeste. Lá já demonstrou potencial. Eu acho que hoje teve os seus primeiros minutos e isso aí é o trabalho. As coisas não acontecem da noite para o dia. Nós temos que continuar insistindo. Outros atletas daqui a pouco vão também começar a ganhar mais minutos. O Goiás ele precisa, lógico, ter resultado, conquistar o seu objetivo dentro da competição na primeira fase, mas ele tem que chegar forte no momento de decisão, com o grupo extremamente coeso, todos os atletas prontos, para que no momento decisivo nós tenhamos força para conquistar. Humberto Castro, da PUC TV. Professor, quarta-feira, o Goiás volta à Serrinha, depois de 2 jogos difíceis fora, contra um time que tomou uma goleada, que veio da segunda divisão. E aí a presença da torcida, né? Pela primeira vez, dá para esperar uma grande exibição como foi aquela do Goiatuba? Olha, nós vamos procurar trabalhar para vencer o jogo mais uma vez, respeitando o adversário, não importa contra quem que nós iremos jogar, né? Se é uma equipe de mais poder ou menos poder financeiro, ou se veio da primeira ou segunda divisão, para nós não interessa, o trabalho ele é o mesmo em ambas as situações. Eu espero uma partida melhor do que a nós fizemos hoje. Eu acho que contra o Goiatuba nós vencemos pelo um placar elástico, mas a apresentação hoje ela foi melhor, entendeu? Em termos táticos, em termos técnicos, a exigência foi muito maior. A gente não pode se apegar pelo resultado. Hoje foi a melhor apresentação do Goiás até então. Não venceu, mas foi a melhor apresentação, na minha opinião, dos 3 jogos. Então é em cima desse jogo que nós vamos ter parâmetro para a quarta-feira. Vamos estudar a melhor formação, não sei se repetiremos, se faremos algumas trocas pela necessidade ou por rendimento, mas vamos entrar forte em busca do nosso objetivo, que é a vitória. E mais uma vez não, mas pela primeira vez ter a presença do nosso torcedor masculino, né? Nós tivemos a torcida feminina e de crianças, que foi muito bacana, mas teremos o nosso torcedor ao nosso lado, que eu entendo que ele está chateado, né, por tudo que tem acontecido ultimamente com o Goiás, nos outros campeonatos, nas últimas temporadas, mas é um novo ano, e sempre quando se inicia um novo ano, é uma página em branco, é um novo caminho que nós seguiremos. E o Goiás, ele vai ser muito forte com o apoio do seu torcedor. Então, assim, ter uma bandeira branca também se faz importante para que nós sejamos cada vez mais fortes, porque não existe time forte sem seu torcedor. Então nós temos que estar juntos, fazer da Serrinha a nossa casa, a nossa fortaleza, estabelecer lá uma conexão com o nosso torcedor, para que juntos nós consigamos o resultado que nós queremos e com certeza que o torcedor também quer. Daniel, boa noite. Vinícius Silva, Rádio Difusora. 3 jogos, né, na competição, início de temporada, e as pessoas precisam entender essa questão. Você avalia dentro de uma normalidade, nem digo de resultados, digo de desempenho que o time tem apresentado, as dificuldades que são claras no começo de temporada, como que o Daniel vê essa situação de início de temporada, estágio, evolução, como que você está vendo esse progresso que a gente tem que entender e que o torcedor precisa entender também, por ser início de temporada. E tem torcedores falando que o Tadeu acabou falhando no gol que o Goiás sofreu. Gostaria que você falasse a sua opinião. Não, sobre o gol ainda não revi, do banco assim, não tem muita noção assim da questão do espaço, então assim, não sei te dizer sobre isso, mas falhas acontecem com todo mundo, né? Para acontecer um gol tem que haver uma falha, entendeu? Então, se aconteceu, mas tem crédito, é um grande profissional, mas assim, vou reavaliar isso como um todo, mas isso não me preocupa, sinceramente. Eu acho que estou muito tranquilo com o nosso estágio. Acho que hoje foi um grande teste, um grande desafio, onde nós conseguimos performar. Não ainda da maneira como nós acreditamos e podemos, não conseguimos o resultado que nós gostaríamos, mas eu acho que foi um teste onde nós saímos daqui fortalecidos para a continuidade da temporada. Uma temporada que ainda existem muitos jogos, muitos ajustes a serem feitos e acho que estamos numa situação normal, evoluindo, mas numa situação normal porque fizemos hoje uma apresentação contra um bom adversário pela frente. Boa noite, Daniel. Pedro Paulo Lemes, Globo Esporte TV em Anguera. Por um lado, tem essa parte do estágio, da evolução da equipe. Por outro lado, a gente sabe que o calendário do futebol brasileiro, ele não perdoa. Semana que vem, na quarta-feira, já vai ser metade da primeira fase. Como que mescla essa questão do calendário de um campeonato apertado com essa questão do estágio da evolução? Acho que como nós estamos fazendo. Estamos tentando dar ritmo,
entrosamento para a equipe, ideias. Acho que, independente dos jogadores que começaram, nós vimos um padrão de jogo começando a ser estabelecido, e acho que isso é muito bom para quem quer a evolução do trabalho. Claro que, como você disse, o calendário ele é cruel, né? É um jogo a cada 3 dias e a gente não tem refresco, mas também não é desculpa, nós sabíamos que seria assim e vamos continuar trabalhando, fazendo as alterações que entendemos ser necessárias por alguns aspectos que são relevantes e vamos tentar sempre buscar a melhor condição, a melhor equipe para que o Goiás sempre performe e conquiste sempre os melhores resultados. Boa noite, Daniel. Patrick Alisson, Futebol 62. Na partida de hoje vimos ali um Goiás muito combatente, disputando todas as bolas. E no final ali do jogo, antes de cobrar o lateral, o Lourenço ele vem correndo, mesmo mancando, chega ali na bola para querer cobrar esse lateral. Essa doação, essa entrega em campo, é o DNA do Daniel para o Goiás? É o que nós esperamos, né? Ficamos felizes pela insistência, porque mesmo tomando o gol ali em torno de 30 e poucos minutos, numa bola parada, a equipe não desistiu, a equipe continuou para cima, poderia até já ter empatado, né, em lances anteriores, né, com boas defesas do adversário. O Tite teve uma oportunidade dentro da pequena área, o goleiro fez uma belíssima defesa, então assim, a gente poderia ter conseguido um empate em outros momentos ali após o gol do adversário, mas acho que no último lance veio não vou dizer premiar, mas veio a estabelecer talvez a justiça dentro do jogo pelo aquilo que o Goiás fez, o gol de empate no final. Só vou encerrar aqui, tá? Valeu, gente.